Oi, pessoal, tudo bem? Sou eu aqui para gravar um vídeo da série Inspirações. Eu tenho um livro aqui hoje muito especial, uma leitura que eu já tinha iniciado há algum tempo. Eu ganhei esse livro de presente num amigo secreto de livros lá em 2019, e da Michele, dia 2/12 de 2019. E depois eu ganhei de novo esse ano, da professora Lígia, que foi minha professora no mestrado da Uninove. E eu não tinha, na verdade, esse que a Michelle me deu em 2019, estava aqui naquela fila de livros, né, que a gente sempre tem, esse eu vou ler, esse eu vou ler, esse eu vou ler, a fila de leituras. E aí, quando a professora Lígia me presenteou com esse mesmo livro, eu falei assim, nossa, esse livro deve ser bom. E aí foi uma das minhas leituras. Eu tinha lido alguns trechos, mas eu não gosto muito de ler trechos, eu gosto de ler o livro inteiro, né? E aí, agora nas férias, eu fui retomando algumas leituras para finalizar essas leituras que eu tinha feito assim, de trechos, né? Então, no último vídeo aqui da série, eu fiz leituras de trechos do Nós Dois, da Anita Freire, né? Aí do Paulo Freire, as cartas que eles trocaram, e também das cartas do Paulo Freire para a Tercinha, que é A Casa e o Mundo Lá Fora, o livro A Casa e o Mundo Lá Fora, né? Que foram leituras também que eu retomei e finalizei agora nas férias. Eu voltei de férias ontem. E esse foi um deles, além dos dois, né, das cartas do Paulo Freire. Esse foi, então, esse que eu falei, eu vou ler, eu preciso ler. Quem tem medo do lobo mau? O impacto do politicamente correto na formação das crianças, do Ilan Breman e do Luiz Felipe Pondé. Foi até difícil escolher um trecho para ler aqui para vocês. Eu confesso que eu fui marcando várias páginas aqui que eu leria, mas até pelo contexto que nós estamos vivendo aí desde 2020, de pandemia, de um governo fascista, genocida, negacionista, que vai contra a vacinação, inclusive contra a vacinação das crianças, que faço até um apelo aqui, aproveito esse vídeo para fazer um apelo para os familiares aí das crianças, que vacinem as crianças, porque elas também têm esse direito, o direito à vida. E tem uma parte do livro, dentre todas as que eu selecionei, que eu pensei de ler para vocês, de compartilhar com vocês, que ele faz, inclusive, uma analogia com a vacina, de algumas coisas que são consideradas politicamente corretas. O Ilan Breman, ele tem um livro que trata dessa questão do politicamente correto na literatura, né, que é resultado da pesquisa dele, que é A Condenação de Emília. Eu estou olhando para ele ali. E aqui eles discutem várias coisas aí relativas ao politicamente correto, e uma delas é a literatura, né? E essa parte que eu selecionei para compartilhar com vocês, que eu escolhi dentre as que eu tinha selecionado, vai da página 84 até 87, tá? Na verdade, o livro é o registro de uma conversa entre eles dois, né? E na página 84, o Ilan diz o seguinte: literatura em certa dose é ruptura e transgressão. Literatura traz histórias e conflitos. E eu faço uma relação de uma das funções da literatura com a função das vacinas. Por isso que eu escolhi. Chama isso de vacina literária.
Comecei a pesquisar há alguns anos sobre como as vacinas foram criadas. É tão interessante. Um dia quero até escrever uma ficção sobre isso. No século XVIII, muitas pessoas morriam de varíola e só havia um método conhecido para ajudar os doentes, a variolação. Esse tratamento vinha da China e era meio nojento. Aplicava-se uma injeção com o pus de alguém com varíola numa pessoa saudável. Isso ajudava um pouco, criava alguns anticorpos, mas a pessoa acabava morrendo ou ficava com sequelas se pegasse a doença. Um dia, Edward Jenner, um médico inglês que dedicou sua vida ao estudo da varíola, após ouvir uma lenda na Inglaterra de que os ordenhadores de vaca que desenvolviam uma doença chamada cowpox, a varíola das vacas, não eram afetadas pela varíola humana, fez uma coisa atroz, que hoje seria terrível. Ele pegou uma seringa, tirou o pus das feridas de uma dessas ordenhadoras, chamada Sarah Nelmes, e o introduziu no menino saudável, chamado James Phillips, de 8 anos. Isso foi em 1796. 1796. O menino começou a desenvolver a varíola da vaca, mas ficou bem. O médico, então, depois de 6 semanas, pegou outra injeção e colocou o vírus da varíola humana no menino, que não ficou doente depois. Assim, a vacina foi criada, e é por isso que ela tem esse nome, porque vem da palavra vaca em latim. Aliás, eu tenho vontade de cutucar esses pais, eu também, que não vacinam os filhos, porque tem gente que está morrendo por causa disso. Isso está acontecendo nos jantares de inteligentes de que você fala, Pondé. Está acontecendo também na classe média alta. Os filhos acabam protegidos porque outras pessoas estão imunizadas, mas, como há menos gente se vacinando, algumas doenças estão voltando. Tem um político italiano da Liga, que é um partido de direita, que era contra a vacinação. Ele pegou catapora, Pondé. Catapora. Aí mudou o discurso. Uma vacina é um pouco do que estamos precisando hoje em dia para nos protegermos desse mundo maluco onde vivemos, principalmente na literatura, que é o meu campo de trabalho, mas também em outros campos. Temos que pegar o que podemos chamar de agentes estressores da vida, obstáculos, conflitos, morte, e fortalecer o nosso sistema imune simbólico. Quando falo isso para os pais, Pondé, eles arregalam os olhos e começam a entender. Obras como a de Lobato e a de Shakespeare são essas vacinas. Elas são vacinas para o ser humano ganhar resistência para quando uma situação acontecer de verdade, para quando vierem a morte, a frustração, a angústia, que fazem parte da vida de todos. Precisamos, então, colocar um pouquinho desse veneno na nossa vida. Vou explicar isso melhor com uma história. Existe uma lenda bem antiga sobre um rei chamado Mitrídates IV, que era soberano de Pontos na Ásia Menor. Esse rei estava em constante ameaça de envenenamento por seus inimigos. O que ele fez? Conseguiu alguma proteção ao ingerir doses não letais de vários tipos de venenos. Com isso, seu corpo estava preparado para o pior. Séculos depois, na antiga Roma, criou-se um método chamado Antidotum Mithridatium. Não deve ser assim que fala, mas tudo bem. Aí o Pondé diz o seguinte, que é o princípio da imunização. Essa metáfora didática é perfeita, só temos que lembrar que mesmo quem toma vacina, às vezes morre. Mas não há dúvidas de que a vacinação é importante e que a sua metáfora de vacinação simbólica funciona. A literatura tem essa função, assim como a prova oral, por exemplo. Mas agora é muito fácil qualquer psicólogo ou pedagogo tonto dizer: você está fazendo essa criança sofrer.
eles fazem uma crítica aqui em uma parte do livro às pessoas que são contra a fazermos chamado oral na escola, que estamos fazendo as crianças sofrerem, os jovens, traumatizando, enfim. E aí eu queria só ler mais um trechinho. Que também é dessa questão da literatura, né, do que o Ilan Breman traz muito, né, de como essa coisa do politicamente correto tem chegado aí às histórias, às cantigas, né, as cantigas tradicionais da tradição oral, as histórias da tradição oral. E lá na página 70, o Ilan diz o seguinte: os pais acreditam que falar de morte vai deixar as crianças preocupadas com a violência. Mas é o contrário, vou falar da minha experiência de novo. Estávamos eu, minhas duas filhas, minha esposa e minha mãe jantando. De repente, minha filha mais nova, que é a filósofa da casa, na época com 4 ou 5 anos, vira para minha mãe e pergunta: vó, quantos anos a senhora tem? Minha mãe responde: você então é a mais velha daqui? Sim, então a senhora vai morrer primeiro. Tomara Deus, respondeu a minha mãe. Aí minha filha continua: papai, você é mais velho que a mamãe? Sou. Você vai morrer depois da vovó. Na sequência, ela mata a mãe, a irmã e se mata no final, numa viagem de finitude. A morte faz parte da vida também. E o politicamente correto está retirando esse núcleo da infância porque acha que faz mal. Lembro de outra cena, essa foi em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu participava de um projeto de leitura para crianças em hospitais públicos em todo o Brasil, chamado Biblioteca Viva em Hospitais. Fui convidado para fazer formação em serviço, mostrando aos médicos o nosso trabalho nesse projeto de humanização hospitalar. Havia um menino fazendo hemodiálise e me disseram: a situação é grave, a expectativa de vida dele é muito baixa. O prognóstico desse menino era bem ruim. Fui até ele, me apresentei e perguntei: você quer ouvir histórias? Isso é importante. Crianças não recusam histórias, mesmo nesta época de celular e internet. Nunca me disseram: Ilan, vai embora, a gente não quer ouvir histórias. Mostrei a ele alguns livros, li os títulos um por um e perguntei qual ele queria que eu lesse. Um dos livros se chamava De Morte e tinha uma caveira na capa. De 20 livros que mostrei, adivinhe qual ele escolheu? De Morte. Eu via os médicos balançando a cabeça negativamente, mas eu conhecia aquela história. É o meu papel conhecer histórias. E aquele era um conto, uma lenda engraçadíssima sobre enganar a morte. Eu ali para o menino e ele riu. Conversamos um pouco e continuamos compartilhando histórias. Uma boa história pode falar de coisas muito importantes de forma segura, acolhedora e que não conseguiríamos dizer de outra forma. A história é a linguagem da primeira infância. Tão importante quanto respirar é ouvir histórias desde a infância. Quando circulo nas escolas e me dizem: Ila, nós vamos retirar histórias de morte, de bruxa que tenham sangue. O mundo está tão violento, não precisamos de mais violência. Essa é uma leitura superficial do conto, do mundo simbólico que cada história representa. Essas histórias higienizadas pelos adultos eram chamadas por Bettelheim de histórias fora de perigo. É um bonito nome, mas são histórias que não cheiram nem fedem, não fazem nada para a criança, absolutamente nada. Não tem efeito nenhum na vida delas. Na verdade, podem até ser prejudiciais se não tiver outros tipos de histórias, porque tiram da criança a oportunidade primordial de autoconhecimento, como funcionam por dentro. Essa parte começou na página 70 e foi até a página 72. Então, para quem não conhece, é uma leitura bastante provocativa, inquietante. É lógico que temos algumas coisas, tem algumas coisas que, quando a gente faz a leitura, a gente vai concordar, outras que não, mas
é uma leitura importante para a gente pensar em algumas coisas que têm acontecido na educação das crianças, seja na família, nas escolas, o que nós estamos tentando, do que nós estamos tentando proteger as nossas crianças e que proteção que nós estamos deixando de dar a elas e que elas teriam que ter. Então, é isso. Até a próxima.